Oil prices have turned negative. The most extraordinary development that took place today when the US main blend, West Texas Intermediate, fell more than 306%. You see it on the screen. It is negative $37.63 a barrel. Barril de petróleo com preço negativo? Foi isso mesmo que aconteceu pela primeira vez na história nos Estados Unidos nesta segunda-feira, com os contratos de maio do petróleo do tipo WTI, West Texas Intermediate. O preço despencou para menos $37,63 por barril. O problema? Vencimento de contratos num momento de muita produção, pouca demanda e estoques lotados. A Agência Internacional de Energia alertou que a demanda por petróleo em abril deve recuar 29 milhões de barris por dia, para níveis não vistos em 25 anos. A agência também prevê uma queda de 9,3 milhões de barris por dia na demanda para este ano, mesmo com os acordos internacionais para conter a oferta em resposta à pandemia da Covid-19. O preço do barril tipo Brent, que é o valor de referência internacional, também recuou, mas não no mesmo patamar. Caiu 9%, fechando a $25,57. A queda acumulada do ano passa de 60%, o que afeta diretamente os preços dos combustíveis aqui no Brasil. Nesta terça-feira, a gasolina fica 8% mais barata nas refinarias da Petrobras e o diesel 4%. Especialistas afirmam que se os preços do petróleo permanecerem no patamar mais baixo, os consumidores podem acabar pagando menos pelos combustíveis. Mas, ao mesmo tempo, a Petrobras, o governo federal, estados e municípios podem ter prejuízo com a perda de arrecadação. Quais são as explicações para esse derretimento dos preços do petróleo? Como isso afeta a economia mundial e a brasileira? A desvalorização pode comprometer investimentos em áreas como o pré-sal e os preços dos combustíveis, como ficam? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, ambos em home office, e no episódio desta terça-feira nós conversamos com o repórter de economia Bruno Rosa e com a coordenadora do MBA em gestão do setor de óleo e gás da Fundação Getúlio Vargas, Fernanda Delgado. Fique com a gente. Bruno Rosa, se tem uma coisa que essa pandemia do novo coronavírus tem nos mostrado é ineditismo em uma série de aspectos. Isolamento social, na economia, a gravidade da crise econômica. Agora, o barril de petróleo cotado nos Estados Unidos a menos $37,63, essa aí realmente ninguém esperava. O que aconteceu? Exatamente. Primeiro, a gente tem que entender o contexto global, né? A pandemia do coronavírus, ele derrubou a demanda por combustível, né? As pessoas em casa fazendo quarentena, o consumo de combustível, de gasolina, de diesel e o próprio querosene de aviação foi praticamente a zero, né? Então a gente já tem esse contexto de menor demanda de combustível. Ao mesmo tempo, a Administração de Informações sobre Energia dos Estados Unidos, que é o órgão que compila dados de consumo e de produção de combustíveis, né, e de petróleo, informou nessa segunda-feira que o estoque do petróleo subiu tanto que está chegando no limite. Né? Então, o que acontece? No mercado americano, você tem uma questão de vencimento dos contratos físicos do petróleo. Né? O investidor ele vende um contrato de petróleo com um dia para pegar. Esse dia para pegar é amanhã, terça-feira. Então, o que acontece? O cara que comprou esse contrato de petróleo virou lá para a empresa que está vendendo e falou, olha, não tem onde estocar esse petróleo. Por favor, vamos renegociar isso, jogando vencimento para outro momento. It is negative $37.63 a barrel. That means producers are paying to get rid of the oil. É o menor patamar desde 1983, quando esse tipo de contrato começou a ser negociado na Bolsa de Nova York. Pra gente ter uma ideia do tamanho dessa crise toda, que é, na verdade, uma crise de consumo, né? Hoje não há consumo. E aí tem alguns fatores, né, Bruno? Você falou da queda da demanda, claro, porque o mundo está todo parado por causa da pandemia do coronavírus, mas tem um aumento também na produção e uma queda de braço ali entre os países produtores de petróleo, né? Principalmente russos, árabes
e os próprios americanos. A gente estava vendo o preço do petróleo já estressado porque os produtores da OPEP não estavam se entendendo com a Rússia, que é um aliado, mas não está necessariamente dentro do cartel. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo propôs a aliados como a Rússia reduzir a produção diária em 1,5 milhão de barris. É uma tentativa de segurar a queda dos preços. Então, ninguém queria abrir mão de corte de produção. Todo mundo queria produzir petróleo ao máximo, até porque os Estados Unidos estavam produzindo também petróleo ao máximo. Então, isso gerou uma preocupação de vamos ter muita oferta de petróleo e vamos ter pouca demanda por esse petróleo. E aí veio a pandemia do coronavírus, a demanda caiu drasticamente, então aí todos esses países sentaram e conseguiram, tardiamente, chegar a um consenso. Vamos cortar aí quase 10 milhões de barris de petróleo por dia. Só que isso está se mostrando muito ineficaz, porque a redução do consumo mundial hoje de petróleo está oscilando entre 20 e 25 milhões de barris por dia. Então, quando a gente olha o acordo da OPEP e a Rússia ser de quase 10 milhões, a gente vê que não há muito efeito na prática, né? Quer dizer, é um acordo ineficaz. Agora, Bruno, foi feito um acordo entre Rússia e OPEP para reduzir a produção de petróleo. E os Estados Unidos também reduziram a sua produção de forma, de repente, a manter um preço um pouco mais amigável para o mercado? Os Estados Unidos, os produtores, eles acabaram reduzindo a produção por uma questão de lei de oferta e de procura, né? Quer dizer, com menor consumo, a produção ela vai caindo automaticamente, né? Quer dizer, ela segue um pouco essa orientação de mercado, diferente da OPEP, que cada país que integra a OPEP tem cotas de produção, né? Então, se o cartel decide cortar a produção, todo mundo tem que seguir isso. Nos Estados Unidos, a lógica é um pouco diferente. Ela é livre mercado, né? Eles produzem mais, produzem menos, dependendo da demanda. E aí veio o coronavírus e automaticamente esses produtores eles vão reduzindo a produção. Só que aí quando você reduz a produção, você tem que refinar o petróleo para virar combustível. Então isso é todo um processo que até você efetivamente ver lá os estoques baixarem é uma coisa que leva muito tempo. Como é que é isso? O sujeito, para vender o barril do petróleo, na verdade, ele tá pagando, né? Olha, leva esse barril aí, pelo amor de Deus, eu te dou o barril, ainda te dou uma grana a mais, é isso? Olha, isso significa que o mercado meio que para, né? Isso significa que o mercado meio que vai dar uma parada nessas negociações, né? Porque você tem os estoques cheios demais, não tem demanda alguma, os produtores estão começando a reduzir a produção, mas você tinha o que estava em curso. Então, quer dizer, a negociação ela meio que fica parada nesse momento. O que os analistas estão prevendo é que a produção do shale gas e do petróleo, a partir das mesmas técnicas do shale gas, vai chegar a zero aí nas próximas semanas nos Estados Unidos, né? A produção realmente vai ficar muito, muito baixa. Isso tudo por causa da lei da oferta e da demanda. Não tem muito o que fazer. O que o mercado está tentando fazer nos Estados Unidos é pegar todos os contratos que estão com vencimento para amanhã, terça-feira, e jogar para junho. Porque em junho já se acredita que a demanda já vai estar melhor, a quarentena em alguns estados americanos já vai estar mais flexível. Todo mundo quer reabrir a economia, isso é do interesse de todas as pessoas, mas é preciso fazer isso com muito cuidado e com coordenação. Então, por exemplo, se você pega as previsões dos contratos para junho, vamos pegar o de junho, que é o mais líquido até agora, os preços já estão aí a quase $20 por barril. Então você vê eles estão tentando negociar para empurrar esses contratos que estão vencendo amanhã para junho. Bruno, a Petrobras anunciou que a partir desta terça-feira o litro da gasolina fica mais barato, né? 8% nas refinarias, diesel também, automotivo caindo 4%. É por isso, por causa dessa queda na cotação do barril no mercado internacional? É sim. É por conta dessa queda do preço do barril no mercado internacional, mas é importante salientar que é uma queda atrelada ao preço do barril Brent, que é negociado em Londres, que também está em queda por conta do coronavírus e de toda a crise que está sendo causada por isso. Bruno Rosa, muito obrigada pelas explicações. Bom trabalho para você aí. Valeu, Bruno. Muito obrigado. Um abraço. Uma boa semana. Muito obrigado.
Professora Fernanda Delgado, temos o preço do petróleo derretendo no mundo inteiro, né? Batendo cotações até negativas nos Estados Unidos, o barril tipo Brent também caindo. Como é que isso afeta a vida da gente aqui no Brasil? Na verdade, o que a gente tem é um derretimento de um contrato específico do petróleo americano, né? A gente teve um descasamento, um descompasso de um contrato futuro americano em que, por uma questão de falta de armazenagem, esse contrato foi a um preço negativo, né? Na verdade, o que aconteceu é que o fornecedor estava sendo pago para ficar com essa carga porque ele não tinha onde, o comprador não tinha onde estocar. Então, isso foi é bom deixar claro, né, que é uma conjuntura, foi uma coisa pontual que fez esse preço negativo desse contrato futuro. Os outros contratos com outros horizontes continuam com os preços de WTI a 22, 21, 20 dólares o barril. Não significa que não haja um contágio de que esses preços se deprimam ainda mais. Mas quando você tem uma falta de demanda, né, não tem ninguém para comprar, vamos dizer assim, né, uma falta de demanda por causa da Covid-19, associado a uma absoluta falta de estoques, né, tá todo mundo sobreestocado nos Estados Unidos, você teve esse fenômeno de um contrato futuro a um preço negativo. Já tinha acontecido isso antes no interior dos Estados Unidos com outro tipo de óleo, um óleo asfáltico nos Estados Unidos, que também já estava sendo vendido a menos de 19 centavos, mas como não era o WTI, ele não deu tanta notícia. Então é bom ressaltar que isso é uma conjuntura de um contrato futuro específico em um lugar no tempo, que os outros contratos futuros, né, de horizontes e de outros horizontes de tempo, eles mantêm os preços acordados. Agora, como isso afeta a gente, né? Isso contamina, certamente, as expectativas de mercado futuro e isso afeta o Brasil. Apesar dos nossos contratos serem regidos pelo Brent, né, que é o óleo marcador do Mar do Norte, o óleo marcador europeu, que se mantém aí no patamar de 26, 27 dólares, ele não sofreu nenhuma alteração até agora, apesar, né, do corte da OPEP, a gente ainda não sabe como esse corte vai funcionar entre a OPEP e a Rússia, quem começa a cortar primeiro, isso ainda não ficou muito claro exatamente como vai ser feito na prática esse corte. A Rússia e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é a OPEP, aprovaram ontem um corte histórico na produção de petróleo, que representa 10% da oferta global. Mas isso passa uma sensação ruim para o mercado e deve haver um contágio aí de uma sinalização de preços mais baixos aí no futuro próximo. E a gente produz um óleo muito caro, que é esse óleo do pré-sal. A produção do pré-sal está ameaçada diante desse cenário de a gente não sabe quando que o consumo de petróleo volta a uma certa regularidade? Olha, eu acredito que não, porque a própria Petrobras, né, que é o maior produtor nosso hoje em dia, já afirmou que consegue manter uma produção saudável, que tem caixa suficiente, que consegue manter a estabilidade da empresa funcionando a patamares de 20, 25 dólares. A transparência da empresa, né, e tudo que tem acontecido nos últimos anos que levaram a novos sistemas de governança e transparência da empresa nos fazem acreditar que isso seja bastante fidedigno, essa colocação, né, de que ela funciona de uma forma muito robusta e muito saudável a esses patamares de preço. Então, acredito que isso não seja uma ameaça, mas ameaça outras áreas de produção que não são tão produtivas como o pré-sal, né? O pré-sal a gente está falando de uma área extremamente produtiva, com poços produzindo aí 30 mil, 40 mil barris por dia. Quando você vai para o onshore, quando você vai para outras áreas com produtividades menores, isso sim fica ameaçado. Algumas plataformas já foram hibernadas, né, como a Petrobras colocou, outras operações estão começando a entrar em paralisação, tanto porque você não tem para onde vender, tanto porque você não tem onde estocar essa quantidade de petróleo que está sendo produzida. Então a ideia é você ir desacelerando a produção também.
consequências práticas para a economia do país, Fernanda? Por um lado, a gente tem o preço da gasolina, de alguns combustíveis caindo um pouco, né, por causa dessa queda aí do petróleo mundial. Por outro lado, tem um impacto na cadeia de empregos da indústria do petróleo, em futuros investimentos. Como é que isso afeta a nossa economia? Olha, hoje a indústria petrolífera, né, isso foi uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de 2018, a indústria petrolífera ela representa 5% do PIB nacional, né? A indústria petrolífera em si, fora todo o sistema parapetrolífero, fora todos os agregados, né, as indústrias afetas, como a gente fala. Então, você está falando aí de um volume muito grande de investimentos, realmente, como você colocou, que são afetados diretamente por não só pelo preço deprimido do petróleo, como por essa falta de demanda. A China sentiu um impacto forte do novo coronavírus na economia. A produção industrial chinesa caiu mais de 13% nos 2 primeiros meses do ano. Então você tem reverberações tanto nos combustíveis, né, no setor de combustíveis aí, por uma redução de mobilidade atrelado ao isolamento das pessoas, né? Você já tem números de 60% de queda de venda de gasolina nos centros urbanos. Então, isso reverbera de uma forma muito dura no setor de downstream, no setor de distribuição, no setor de combustíveis. No setor de upstream, você reverbera isso também de uma forma muito dura na cadeia parapetrolífera, de equipamentos, de pessoas, de serviços de apoio, de toda a indústria naval que suporta o setor de upstream. As majors, né, que trabalham no Brasil, já sinalizaram cortes de investimentos e sinalizaram logo no início da crise. Algumas sinalizaram cortes de 20% de investimentos, outras cortes mais profundos, 30%, 35%. A Petrobras sinalizou alguma coisa como um corte de 20% dos seus investimentos ainda para esse ano, fora redução de jornada de trabalho, fora paralisação de operações. Então, todas vão cortando as suas operações e isso vai chegando em todos os elos da cadeia, né? Porque isso é uma pessoa que não está trabalhando, é uma empresa que não está funcionando, é uma demanda que não chegou a uma determinada empresa, é uma compra que não foi feita, então isso vai ter um choque grande. Para além disso, né, o Brasil exportava aí de 600 a 700 mil barris de petróleo por dia, né? Não tenho ainda essa estatística do quanto reduziu essa exportação. A gente exporta muito para a China, mas também esse valor, né? Você exportava a patamares de preço como $60 o barril e hoje você vai exportar a patamares de preço como $20 o barril. Então você tem uma queda de preço e você tem uma queda de volume. Para além disso, você tem uma queda na questão da arrecadação de royalties e participação especial, que você cai nas duas esferas também, tanto no volume quanto no valor unitário, porque também são pautados pelo preço do Brent no mercado internacional. Então, é realmente um termo que caiu no popular, né, da tempestade perfeita, mas realmente é uma tempestade perfeita, em que você perde por todos os aspectos. Você perde no upstream, você perde no downstream, você perde na arrecadação governamental e você ainda precisa, em muitas instâncias, vão ser necessários um aporte governamental, aí, uma ajuda de alguma forma, para que muitas dessas empresas pequenas, principalmente, não quebrem, principalmente quando você fala no setor de biocombustíveis, né, que é muito dependente do setor petrolífero e que é um elo mais frágil da cadeia nesse sentido. Então, vão ser necessários aí muitos ajustes dentro desses auxílios que podem vir ou que devem vir do governo aí nos próximos dias. Indoor shopping malls across the state closed last night until further notice. 98.8% of our schools have closed down. 100% of the workforce must stay home. Para a gente ter uma ideia, em termos de consumo, quanto se consumia de petróleo por dia no mundo, hoje quanto se consome, já dá para fazer uma ideia da redução do consumo de gás e petróleo no mundo? Já sim. A produção e o consumo de petróleo no mundo são aproximadamente 100 milhões de barris por dia, né? Alguns números já colocam que logo no início da pandemia, nas primeiras semanas, né, você já teve ali uma redução de 6 milhões de barris por dia, né? A gente está falando de 6% da produção mundial. E que hoje já estaria em alguma coisa como 30% da produção mundial, ou seja, 30 milhões de barris por dia. Quando você coloca... São 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro em lockdown, né? 46% de redução do tráfego aéreo mundial.
É uma redução muito bruta e é uma redução muito grande e de uma forma muito, muito drástica. Então você já teve uma redução aí de consumo de petróleo no mundo de aproximadamente 30%. As empresas que estudam essa área já traçam cenários para a saída dessa crise, dessa pandemia? Quando é que a atividade vai voltar ao patamar que tinha antes dessa crise do coronavírus ou é impossível saber ainda? Ainda é muito complicado você saber, porque dependem de uma série de aspectos, são muitas variáveis vindas de vários lados, né? Então, a variável mais importante é a retomada econômica chinesa, né? A China dá a cadência, né, econômica do mundo, vamos dizer assim. Essa crise trouxe pra gente essa percepção do quanto somos todos muito dependentes das compras, né, das importações chinesas. Então, quando a China começar a dar os primeiros sinais de recuperação econômica, isso significa que ela volte a comprar petróleo, que ela volte a comprar commodities, aí sim todos os outros segmentos vão vir devagarinho a reboque disso. E aí as coisas voltam a entrar nos eixos, vamos dizer assim. Mas enquanto você não tiver uma retomada de consumo, uma retomada de demanda, fica muito complicado qualquer sinalização. E essa retomada de demanda, ela também pode receber incentivos governamentais, né? Por isso é importante quando o governo fala que vai ter liberalização de crédito, que vai ter injeção de dinheiro do governo no mercado. E isso não é só no Brasil que acontece. Todos os governos do mundo inteiro estão fazendo isso, né? Quando você coloca essa disponibilidade no mundo, é para que você incentive o consumo, você incentive a demanda, e aí sim você traz um aquecimento econômico. Professora Fernanda Delgado, muito obrigada pela participação, bom trabalho para a senhora. Muito obrigado, Fernanda, um abraço e uma ótima semana. Obrigada a vocês, que isso, é um prazer, a FGV Energia está sempre à disposição. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.